38 em diante, Lucas capítulo 23, versículo 38. Havia uma inscrição acima dele, que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, de pendurados, lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse a Jesus: Jesus, eu creio, lembra-te de mim quando entrares no teu. Já deixa esse louvor preparado, o teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto a você que hoje você estará comigo no paraíso. Testifica, Espírito Santo. Fala para o seu irmão: dá lugar nesta noite. Se tiver distraído, conversando, as obreiras vão jogar água. Eu já dei essa ordem aqui, né? Vai ser igual os pastores lá da África e da Coreia. Dormiu, ficou aí distraído, jogando o corpo para a parede, querendo dormir na parede, para a parede de segurar. Vai jogar água, vai ser igual lá na Coreia agora. Glória a Deus. Só para assustar você. Ainda não cheguei nesse limite, não. Brincadeira. Mas lá na Coreia é assim, viu? Dormiu, piscou, os obreiros vêm com um jarro de água assim. Eu vi uns vídeos lá dos pregadores e eu até dei risada. Eu falei: ô meu, podia vir aqui pro Brasil, né? Os obreiros serem assim, né? Piscou lá, a japonesa piscando, tinha um jarro lá na cara. Rapaz, já dá até glória. Já fica esperto, porque na presença do Pai, o nosso corpo, alma e espírito tem que estar atento, tem que estar fervoroso. Aleluia. Glória a Deus. E hoje nós vamos falar de algo muito importante. 3 caminhos e 3 histórias. Fala: 3 histórias. 3 histórias. E 3 caminhos. E 3 caminhos. Aonde é que você tem encaixado a tua vida espiritual? Nós vamos ver nessa noite. 3 histórias, 3 caminhos. E o Espírito Santo vai começar a trazer na tua mente, porque este ano é ano de avivamento, é ano de lutar, é ano de se aprovar, é ano de santificar, é ano de arrumar a vida com Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. 3 histórias e 3 caminhos. Aleluia. Ô meu amor, coloca um outro copo do... Tem de plástico? Ah, então tá bom. É que eu fico em movimento, eu tenho medo de cair. Glória a Deus. Glória a Deus. 3 histórias e 3 caminhos. Nós vamos ver hoje aqui. No dia da crucificação de Jesus, você viu aqui no texto que os romanos, eles crucificavam as pessoas por assassinato, por rebelião ao rei, por assaltos. Então a pena, a mais cruel que os assassinos recebiam era a crucificação. Era o horror para os judeus isso. Era escândalo para os gregos. Era um horror por toda Roma. Mas era a pena de morte mais cruel.
Nós que nunca presenciamos, a nossa mente, nós nunca vamos saber como é a dor de uma crucificação. Verdade. E a dor daqueles que presenciou. Talvez você já viu aí na TV, no Cidade Alerta, no SBT, quando se fala dos crimes hediondos e horrendos que nós já presenciamos. Ainda assim, não se compara com a pior pena de morte já existida na história da humanidade, que é a crucificação. E os porões e as prisões de Roma não se comparam com as prisões de hoje. Hoje, as prisões de hoje, um hotel 5 estrelas. Ah, mas eu vejo na TV um horror. Mas ainda assim, se você estudar as prisões de Roma, e toda a nossa lei foi baseada na lei romana, você ainda vai ver que as nossas prisões ainda são 5 estrelas. Tirando um pouquinho a prisão de um lugar aí, que eu esqueci o nome, Filipinas. Você pesquisa lá a prisão da Filipinas. E nada se compara com essa pena, nada se compara com esse decreto de crucificação. E agora o texto vai dizer que 3 pessoas são sentenciadas e são levadas para o Monte Calvário, também falado Monte da Caveira, conhecido até hoje Montes da Caveira. E eles foram levados para esse monte, fora de Jerusalém. E os 3 foram crucificados. 3 caminhos, 3 histórias. E o texto vai nos dizendo que 2 eram criminosos, assassinos, e receberam a pena de assassino, crucificação. E a Bíblia vai dizer que o 3º foi crucificado também com pena de morte, porque dizia que era Deus, que era Filho de Deus, que era o Criador, que era o Senhor, que era o Eu Sou, o Todo-Poderoso, o Verbo vivo. E nós vamos ver toda a história da humanidade, que a humanidade sempre vai escolher o errado. Porque muitas vezes, desde que começou a história da humanidade da Terra, o errado sempre foi o certo, e o certo sempre foi errado. E quando se fala do certo, sempre tem os cavalos do diabo para querer calar a boca do certo. Sabe por quê? Porque a verdade liberta. Glória a Deus. Ninguém quer ouvir verdade. Verdade, Pai. Jesus falou: a verdade libertará. E a verdade sempre doeu na natureza humana, porque a verdade colide com o pecado, colide com a natureza decaída humana. Verdade. Glória a Deus. E nós não queremos ouvir. Porque se ouvir e entrar, a verdade vai iluminar, vai dissipar as trevas, vai transformar, vai trazer novo nascimento, vai trazer transformação. Aquele que é errado começa a arrumar a vida, começa a andar no caminho da luz, começa a andar no caminho de Jesus, e a cada dia querer se parecer mais com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não foi diferente naquela época, não é diferente hoje. Tudo que Jesus falava incomodava. Tudo que Jesus falava colidia. Colidia com carne,
e colidia com Satanás. Toda palavra que vem do altar para nossas vidas colide com a nossa natureza e com Satanás. Colide com o ego, colide com a soberba da vida, com a vaidade da vida. Colide. Ah, Deus não é bem assim não, vou fazer do meu jeito. E quem é o homem para resistir à graça, ao Espírito Santo de Deus? Se nós não passamos de um barro, de um caco de barro, e Ele é o oleiro, e quanto mais nós resistir à transformação, mais Ele vem nos amassando, até não haver em nós resistência para a graça. Ah, Jesus, quando nós falamos essa parte, ninguém dá glória, porque nós temos consciência que quando Deus começa a amassar o barro e tira as impurezas, dói. Mas antes o oleiro nos amassar do que Satanás nos amassar na mão dele. Como Davi falou, eu prefiro cair nas mãos do Deus vivo do que cair na mão. Eu prefiro cair na mão do inimigo que Deus tira do que cair na mão do Deus vivo. Porque na mão de Satanás Deus tira, mas quando cai na mão do oleiro, não tem oração, não tem profeta, não tem panela de fogo que vai te tirar da mão de Jeová. Quando Jeová fazer o recomeço aí, ora por mim, bispa, ora por mim, pastora, vou lá no profeta, vou lá no revela. E filho, quando cai na mão do Deus vivo, é tudo a fornalha sozinha. É assim que funciona. E a Bíblia vai dizer que então 3 histórias, 3 caminhos vão ser crucificados fora de Jerusalém. Vergonha total. E a família tem que ir, a família tem que ver, a família tem que sentir, a família tem que chorar. E tá a família dos 3. 3 pessoas, 3 mães, 3 pais, 3 irmãos. Tem primos, tem parente. Ninguém morre sozinho. Vai ter uma mãe ali, vai ter alguém ali chorando. É como nós dissemos: apronta, jovem. Mas quando a casa cai e cai na cadeia, só vai ter um para te visitar e chorar por você, que é a mãe. Marido não chora, mulher não chora, irmãos não choram, a mãe vai estar lá chorando. Então pensa bem antes de escolher caminho do mal. Jesus. E eles foram sentenciados e estão agora sendo crucificados. E 2 deles estão no caminho do crime. 2 deles são assassinos, assaltantes. Foram pegos. A Bíblia não vai falar o nome, mas a Bíblia vai deixar bem claro que eles eram criminosos, violentos. E quando se usa essa palavra criminoso, é lestai em grego, que quer dizer perigosíssimos, assassinos violentos. Foram pegos, sentenciados pelas leis romanas e foram crucificados. E a Bíblia vai dizer também que o Filho de Deus foi pego no jardim do Getsemane após orar por toda a igreja, por todo o futuro, por toda a humanidade, chorar lágrimas de sangue, verter
sangue dele e levar um beijo de um traidor. Foi pego lá, foi surrado lá, e passou a noite toda sendo surrado, e passou a manhã toda em flagelo, e foi levado também para a crucificação. Foi sentenciado pelos romanos? Não. Foi sentenciado pelos sacerdotes e pelos fariseus. E os criminosos? Pelos romanos. Mas a crucificação foi no mesmo dia. O texto começa dizendo que quando eles estão pendurados, quando eles já estão com os cravos nas mãos, os cravos nos pés, as roupas rasgadas, chicoteados, sangrando, e quando estão os três, Jesus no meio, um começa a insultar Jesus, e um dos criminosos começou a dizer: você não é filho de Deus? Salva-se a si mesmo e salva nós também. Está errado, foi sentenciado, mas quer dar um jeito de ser inocente. Fala de novo, está errado. Está errado. Foi sentenciado. Foi sentenciado. Mas ainda se vê como inocente. Mas ainda se vê como inocente. Esse não tem responsabilidade. Esse não assumiu a responsabilidade do erro. Esse são aqueles que não reconhecem os seus pecados, os seus erros, não reconhecem que são vil pecadores e não tem arrependimento. E quer dar uma maneira de se sair bem em tudo. Ele vira para Jesus e diz: não é? Você não diz que você é filho de Deus? Está insultando Jesus. Já reparou que pessoas que não reconhecem os seus erros, as suas responsabilidades, elas gostam de acusar, criticar, apontar. Elas têm a síndrome de Adão, transferência de responsabilidade. Não fui eu, não sou eu, foi ele, foi ela, a culpa é dela, é dele, não deu, foi ele. Isso é maligno, é síndrome de Adão. Esse assassino é assim. E quem tem esse tipo de mente, ele não olha para o seu erro, para que haja arrependimento, mas ele critica o outro, porque a santidade do outro incomoda ele, a divindade do outro pega nele. Sabe quando uma pessoa aponta você, critica você, você está andando com Deus, você está caminhando com Deus, você está acertando a tua vida com Deus, está andando em santidade, está se desviando do mal, está jejuando, está buscando a Deus. A pessoa que não está, ela se incomoda. Verdade. Porque ela está na carne, ela está nas garras, ela está na mão de Satanás, ela faz o gosto e a vontade de Satanás. Daí ela aponta lá, quer ser santarrona, ela só vive no monte, ela só posta que está lendo, só posta que está lendo. Isso mesmo, irmã, você que lê o seu devocional, isso mesmo, lê toda manhã e posta também, minha irmã, está certíssima. Porque quem está na carne se incomoda. Até com o que você posta. Posta também para Satanás ver lá, ó, que você tem o seu devocional de manhã, que você está lendo a palavra, que você está se alimentando das coisas de Deus, está lendo livros bons da coisas da presença de Deus. Isso mesmo. Antes de você postar isso, do que você postar coisas de Satanás. Você acha que Satanás não fica furioso quando você está lendo a palavra? Quando você está investindo
no teu espírito, o alimento de Deus no seu espírito, Satanás não quer que você invista. Satanás não quer que você leia um livro que vai te edificar a tua alma, a tua vida com Deus. Ele quer que você continue desse mesmo jeitinho, na carne, no pecado, na ignorância e nas trevas. Fala aí, Jesus está forte hoje. Jesus está forte hoje. Mas fala Deus. Fala Deus. Porque é na palavra que eu aprendo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Fala assim, você quer palavrinha de mimo? Fala, só virar a esquina e vai à igreja que prega autoestima. Não prega Jesus, não prega a palavra como ela é. Prega autoestima, mas não muda nada. É Jesus poderoso. Tem muitas pessoas assim. Daí você que está se esforçando para largar do pecado, você que está se esforçando para largar dos vícios, para ter uma vida ali reta, para se parecer com a imagem e semelhança de Cristo. O que está na carne, o que está nas trevas, o que está na mão de Satanás, ele se incomoda. Verdade. Sabia disso? Verdade. Ele se incomoda. Daí você fala, sai para lá, carne, porque Jesus é com você. A palavra diz, procurai parecer com Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. E esse então dizia para Jesus, você não é o Filho de Deus? Salva e salva nós também. Uma pessoa autoegoísta, uma pessoa que só pensa nela e que não pensa nas suas consequências. Fala para o teu irmão, todo pecado de início parece muito bom. Parece bom aos olhos. Mas no final, como dizem provérbios, só é choro e dor. Fala, o pecado mata Deus em mim. O pecado é morte. É o que diz a Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Fala para o teu irmão, foge do pecado. E se apruma com Deus vivo. Aleluia. Deixa eu te dizer algo da parte do Espírito Santo. Há muitos pecados que muitas vezes você não vai largar do dia para a noite, mas com a ajuda do poder do Espírito Santo e do sangue do Cordeiro, Ele te ajuda a superar todas as coisas. Ele te limpa. Aleluia. Para o louvor do Senhor. Aleluia. O pecado não é para afastar o homem de Deus. O diabo coloca isso na mente de cada ser humano. Pecou, deslizou, afasta-se de Deus, que vergonha de Deus. O diabo é o pai da mentira. Todo pecado é para te colocar mais perto de Deus. Porque a Bíblia vai dizer em João, 1 João, que saiba, se você pecar, saiba, tenha consciência que você tem um advogado, e o sangue dele, se você confessar para ele, o sangue dele te purifica de todo pecado. Fala, todo pecado é para mim se aproximar do Senhor, porque só Ele me faz mais branco que a neve. E esse ficava ridicularizando Jesus.
Esse ficava apontando Jesus. Esse não reconhecia as consequências dos seus atos, dos seus erros, e não queria reconhecer. Mas o texto agora vai ser que o outro criminoso, que estava do outro lado de Jesus, falou para ele: cala-te. O repreendeu. Por quê? Ele diz: ei, por que você está falando isso? Nós somos criminosos e nós estamos pagando pelos nossos atos, do que nós fizemos. Mas este chamado Jesus não tem pecado algum. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Ele é Senhor. Eu reconheço. Ele é Senhor. Ele é Deus. Ele é Emmanuel. Ele é Príncipe da Paz. Glória a Deus. Criminoso, ele reconhece que ele está pagando a sentença pelos atos dele. Ele reconhece os erros dele. Ele reconhece os pecados dele. Ele reconhece que a sentença de cruz para ele é notória, porque ele tem consequência dos erros dele, da vida que ele levava. Fala, ele é consciente. Ele é consciente. Toda pessoa que reconhece o teu erro, Glória a Deus. ela é propensa da graça de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Fala pro seu irmão: quando você vacilar, Quando você vacilar, quando você errar, quando você errar, é só confessar. é só confessar. E aí você alcança a graça. Aleluia. Não guarde com você. Não esconda. Apenas fale para ele. Fale para ele. Confessa para ele que o sangue te deixa mais branco, mais alto. Glória a Deus. Ele olha para Jesus e ele vai dizer: olha que coisa mais linda. E eu vou te dizer o que ele disse, versículo 42. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Olha aquela alma na cruz, clamando pela graça, clamando por misericórdia. Ele reconhece os erros, ele reconhece a vida que ele levava, ele reconhece, ele está consciente, e ele está dizendo: eu sei que tu és Jesus, lembra-te de mim. Glória a Deus. Porque eu creio, Senhor, que tu és Senhor. Glória a Deus. Aleluia, coisa linda. Lembra-te, Jesus, quando entrares no teu reino. Coisa linda. Olha que coração quebrantado. Olha que coração. Ele não está se eximindo dos erros dele, dos pecados dele. Senhor, traduzindo para você, eu sou mais vil pecador, mas mesmo assim eu te amo, Senhor. Lembra-te de mim, tem misericórdia de mim. Senhor, eu sou falho, sou pequenino, sou um pedaço de barro para ser moldado. Eu tenho tantos defeitos, eu tenho tantas falhas, mas eu não largo na cruz. Tem misericórdia de mim, me transforma, Jesus. Só o Senhor tem o poder para transformar-me, Jesus. É aquela alma que reconhece, é aquela alma que mesmo ela toda assim, ela não larga dos pés da cruz, ela não larga de Jesus. Ela depende da misericórdia, da graça e da bondade de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Olha que coisa linda.
Por isso, quando você vê uma alma assim, não julga, não aponta, não critique, não queira que ela dê santidade para você, porque a santidade tem que ser única para Deus. Enquanto ela estiver na casa de Deus, é oportunidade para o Espírito de Deus transformar. Jesus falou: vinde como estás, porque quem transforma é Ele. Glória a Deus. Tem igreja que quer exigir transformação do dia para a noite. Não existe isso. Tem instituições que você entra, se batiza, você tem que andar assim, você tem que fazer assim, você tem que ser assado. E fica com o coração podre. Seja do jeito que você é, seja transparente. Não esconda quem você é. Não use máscara por causa de religião, por causa de instituição, por causa de mega igreja, por causa de igreja. Porque quem vai te transformar, quem vai nos moldar, quem está nos regenerando, diz a Bíblia, quem está nos santificando, diz a Bíblia, é o Espírito do Deus Altíssimo. E o trabalho é dele, não é do homem, é de Deus. Fala para o Senhor: não me julga pela maneira de eu ser. Não me julga pela maneira de eu ser. Quem trabalha em mim é o Espírito de Deus. O trabalho é dele. O trabalho é dele, não é teu. Não é teu, não é teu. O trabalho é dele. E enquanto as trombetas não soar, o trabalho é do Espírito de Jeová, de me mudar, de me transformar. O que importa é eu estar na presença. É eu estar disposto a cada dia o Senhor forjar em mim o caráter dele. Aleluia. Coisa linda. Lembra-te de mim. Jesus respondeu: eu garanto. Em verdade, fala, Jesus dá garantia. Jesus dá garantia De salvação. Glória a Deus. Por isso que nós temos que se apegar a Ele. Por isso que você tem que se apegar a Ele. Por isso que você tem que estar aos pés dele. Eu garanto que hoje, Jesus não falou amanhã, Jesus não falou vou pensar no teu caso, vou te analisar, vou ver se você mergulhou no Espírito, você vai receber Espírito, se você vai nascer na água do... Eu vou analisar teu... Jesus não falou isso. Jesus falou: